Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou estar com vocês no componente curricular Sociologia. Vamos agora a ver o nosso objeto de conhecimento da aula de número 6. Sim, que trata de relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo. Compreensão de cultura como o conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. E o detalhamento deste objeto é extrativismo predatório versus extrativismo científico, desenvolvimento sustentável e economia capitalista. Dito isto, vamos agora à nossa aula. Vamos! Esta aula de Sociologia vai tratar de recursos naturais, extrativismo, tanto o predatório quanto o científico, e tem que esclarecer, para iniciar, ou então fortalecer o conceito que certamente vocês já têm acerca do que são recursos naturais. Por isso, nós vamos iniciar aqui com as palavras de Venturi, do ano de 2006, quando ele define recursos naturais que podem ser definidos como todos os elementos produzidos pela natureza, por meio de processos físicos, químicos e biológicos, sem a interferência humana, que, de acordo com o contexto em que se insere, deterá determinado interesse e valor, o mesmo para seu aproveitamento e para o possível impacto causado por sua extração. Observem que nesta definição de Venturi, lá do ano de 2006, recursos naturais está associado a determinado interesse e determinado valor para o seu aproveitamento. Mas a vantagem que a sociologia vê aí para acrescentar aos nossos conhecimentos é também pensar nos possíveis impactos causados pela extração deste recurso natural. E esse impacto é aonde? Na sociedade, que consequentemente advém de onde? Da natureza. E, por isso, nós também temos que reforçar o conceito, a definição do que é extração ou extrativismo dentro deste aspecto socioambiental. Extração ou extrativismo são atividades baseadas na exploração de recursos naturais. Aí já está claro para vocês que recursos naturais é tudo aquilo que a natureza dispõe e que tem um determinado valor quando é apropriado pelo homem. Fiquem com essa definição, que é para associar essa questão biológica, ambiental, à sociologia. E esses recursos naturais podem ser de origem vegetal, animal ou mineral. Ok, para uso, olha só, em benefício do homem. É o homem utilizando, extraindo esses recursos vegetais, animais ou minerais para seu próprio benefício. Isso mesmo, em pequena ou em larga escala. Ou seja, em pequenas quantidades ou em grandes quantidades, podendo ser considerada uma das atividades humanas mais antigas. Esse autor, Acosta, lá no ano de 2013, trouxe para nós esta definição de extração ou extrativismo
como uma atividade humana, mas é uma atividade muito, muito antiga. Isso quer dizer que o homem sempre utilizou e vai continuar utilizando, digamos assim, a natureza em seu próprio benefício. E dentro deste campo de extração ou extrativismo dos recursos naturais, nós vamos pautar aqui para vocês 2 tipos de extrativismo. Sim, extrativismo, já sabemos, é aquilo que o homem retira da natureza para o seu próprio benefício, para o seu uso em pequena ou larga escala. E o extrativismo tem vários tipos. Falamos 2 agora há pouco, mas na verdade podem ser 3 e podem ser mais. Mas olha os exemplos que nós iremos trazer para vocês. O extrativismo é dividido em 3 tipos, conforme a origem dos bens explorados pelo ser humano. Então, os tipos de extrativismo. Vamos começar pelo extrativismo vegetal. E aí vocês podem perceber aqui na imagem, né, esse sulco, né, que essa veia, vou chamar de ferida, feita nesse tronco de árvore, esse é o tronco de uma árvore, e pela imagem nós podemos ver que está saindo uma seiva. Esta seiva o homem está extraindo de um vegetal, que é a árvore, extraindo para o seu uso, para o seu benefício, e esta seiva tem um determinado valor de mercado, que vai movimentar uma sociedade. Aqui nos parece que é a borracha. E se for exatamente a borracha, como nos parece aqui na imagem, isso movimentou muito, principalmente aqui no Amazonas, nas cidades de Manaus, onde no início lá do século XX trouxe o grande boom do desenvolvimento econômico para esta cidade, para esta região manauara e amazonense. O outro tipo de extrativismo é o extrativismo animal. Pronto, muito característico da região amazônica também e de outras regiões do Brasil e do mundo. É o extrativismo animal, aqui representado por uma rede, um pescador, eu acredito, está jogando sua rede para pegar o quê? Peixes, né? Aqui na região amazônica, ele vai pegar peixes. Em outras regiões, pode pegar mariscos. Ou seja, são animais, aí no caso das águas, que estão sendo extraídos também em benefício do homem, porque é para nos alimentar, mas também pode atender e atende a uma rede de comércio. Sim, porque esses produtos são extraídos da natureza, aqui no caso das águas, para alimentar e para atender um setor do mercado, que é o setor de alimentos. Ok? Perceberam aí essa relação? Mas tem o outro tipo que nós trouxemos, que é o extrativismo mineral. Aqui já requer mais técnicas, né, mais tecnologias para tirar aqui do solo, por exemplo, um metal que é muito cobiçado e que também vale muito no mercado, que é o ouro. Mas, de certa forma, tudo que é extraído do solo vale muito no mercado. É muito utilizado, é caro, né? As pessoas pagam muito porque tem dificuldades e técnicas muito próprias para se extrair esse recurso, para tirar isso da natureza. Estes são os minerais. Então, observem aí que nós vimos extrativismo vegetal, extrativismo animal e extrativismo mineral. E aí, esse extrativismo é tudo que se tira da natureza, ok? Beleza. Mas pode ser tirado de qualquer forma? Eu diria que não. Traz impacto para a natureza? Sim. Todo extrativismo vai trazer o impacto da natureza. A questão aqui é como nós, seres humanos, estamos utilizando esses recursos naturais, sejam eles vegetais, animais ou minerais, em nosso próprio benefício. E como é que fica a natureza? Depende da forma como este extrativismo é feito, porque
nós necessitamos desses recursos minerais, desses recursos vegetais e desses recursos animais. Precisamos para continuidade aí da sociedade, para a nossa sobrevivência enquanto seres humanos, alimentando-nos, né, o nosso organismo físico, alimentando a nossa sociedade, para a construção de casas, para os utensílios que nós utilizamos no nosso dia a dia. Percebam que a natureza está presente em tudo, e tudo é extraído aí, olha, desse meio ambiente. Mas se esse extrativismo for de forma predatória, olha só, predatória, é predada, a natureza é extraído, né? Aqui o homem está retirando, sim, recursos naturais. Poxa, mas nós precisamos desses recursos. Sim, ok, precisamos, mas olha a forma como isso está sendo extraído. Observem essa área aqui, né? Só areia, a floresta destruída, árvores derrubadas, essas águas que estão aqui, será que elas têm vida? Será que dessas águas é possível o homem extrair um peixe para se alimentar? Pelo visto, por essa imagem, isso não é possível. Essas águas estão mortas. Essa terra é possível plantar para que nasça aqui a mandioca, uma árvore frutífera que nos alimente, para fazermos o extrativismo vegetal? Da forma como essa terra aqui está se apresentando em nossa imagem, certamente vocês vão responder que não, não é possível. E o que é, então, além dessa imagem, extrativismo predatório? Eu vou ler aí para vocês e leiam junto comigo. Extrativismo predatório é a retirada indiscriminada de recursos da natureza, podendo ser recursos minerais, animais ou vegetais. Em geral, tiram-se as riquezas do local sem se preocupar se elas reconstituirão, se elas vão crescer de novo. E em determinado momento, esta riqueza, gente, ela deixa de existir. E aí, né? Aqui nessa água, por exemplo, que vocês estão vendo, não tem mais peixes. Os peixes deixaram de existir. Mas aí, quem fez essa retirada? Quem causou isso? Teve essa preocupação? Então, extrativismo predatório é isso, é o uso indiscriminado, sem pensar nas consequências e se a natureza vai ter forças para se reconstituir e continuar em nosso próprio benefício, né? Então, isso é extrativismo predatório. Mas existe outra forma de extrativismo. Sim, nós podemos continuar extraindo os recursos da natureza sem danificá-la. Ou seja, estudando, pensando, que é o extrativismo científico. Olha aqui, no meio aqui desses tubos de ensaio, temos aqui, eu acredito que são brotos, né, de árvores, de vegetais, que vão servir de alimento. Lembrem-se e não esqueçam, e nem podem deixar esquecer, que nós precisamos desses alimentos. Por isso, eu tenho que cultivá-los de forma que eles sempre existam para sempre nos alimentar. Isso pode ser feito através de extrativismo científico. Continuamos extraindo da natureza aquilo que precisamos, mas com calma, estudando, mantendo essa reconstituição natural sempre, 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 porque aí nós também vamos continuar existindo. E vamos, então, só para sintetizar, o que significa exatamente extrativismo científico. O extrativismo científico refere-se à prática de coletar e remover recursos naturais, biológicos, minerais, etc., etc., de um determinado ambiente com o objetivo primário de pesquisas científicas, sim, estudar, conhecer para melhor produzir, exatamente. E tem como motivação central a obtenção de dados e materiais para quê? Para o avanço do conhecimento científico. Através da ciência, estes tubos de ensaio trarão para nós
conhecimento para que nós consigamos manter a natureza saudável, viva e nós também continuemos a extrair o que nós necessitamos. Muito bonito, muito legal, mas na realidade, gente, existe um conflito. O homem vai continuar extraindo o que ele precisa da natureza. Isso é certo. Mas, na prática, existe um conflito entre extrativismo predatório e extrativismo científico. Existe aí esse choque, né? E aí? Tem um grupo que está estudando, tem outro que está extraindo sem se preocupar, de forma predatória, sem se preocupar se essa água aqui vai ter peixes para alimentar as comunidades que estão próximas, se esta terra vai conseguir dar um pé de banana, uma macaxeira para essa comunidade que mora aqui próximo continuar se alimentando. Então existe esse conflito entre o extrativismo predatório e o extrativismo científico. Eles estão em choque. Mas aí, nesta aula, a gente vai trazer aqui alguns exemplos, uns que não são muito bons e outros que podem e devem ser seguidos. Os exemplos que nós iremos trazer aqui são exemplos de extrativismo predatório. Olha só o que o homem faz para que a terra fique desse jeito, terrível, né? O primeiro deles é o desmatamento para extração de madeira, como, por exemplo, o pau-brasil e a castanheira. Esse é um exemplo que é muito conhecido. Desmatar, sem pensar na natureza, sem se preocupar se a natureza vai conseguir fazer com que uma castanheira nasça de novo para alimentar pessoas, para alimentar os animais. Ninguém se preocupa com isso. Outro exemplo também é a mineração, sem considerar os impactos ambientais, como a exploração do ouro no Brasil colônia. E eu vou mais adiante, não só no Brasil colônia, até os dias atuais, existem municípios brasileiros que estão aqui, com áreas com esta situação, infelizmente, graças à mineração, sem considerar os impactos ambientais. Outro ponto também do extrativismo predatório é a caça de animais silvestres, como o lobo-guará, para comercialização de peles, chifres e marfins. Sim, se começa a caçar o animal pelo valor comercial que tem a sua pele, que tem o seu chifre, o marfim, né, como por exemplo os elefantes, esses animais podem ser levados à extinção. Essa extinção causa um desequilíbrio na natureza. E não é a sociologia que está falando isso. A biologia, as ciências biológicas e todas as ciências falam a mesma coisa. Há um desequilíbrio que vai trazer consequências irreparáveis para quem? Para nós, seres humanos. Continuando aí com extrativismo predatório, pesca excessiva de peixes, como o salmão. O salmão é uma realidade distante aqui do povo brasileiro, mas, se não tiver cuidado, também com o tambaqui, com o jaraqui, com o pacu, se não pescá-los no momento certo, na época certa, quando nós precisarmos, não terão peixes, porque nós não os deixamos se reproduzir. E eles não terão novos filhotes, novos peixes para continuar a cadeia alimentar. Vejam só que prejuízo. Por outro lado, o extrativismo científico também tem alguns exemplos que são bons. Esses sim, eu vou dizer para vocês, podem e devem ser seguidos. Vamos lá, os exemplos de extrativismo científico. Coleta de amostras botânicas em uma floresta tropical. Cientistas coletam folhas, flores, frutos e outras partes de plantas para estudos de taxonomia. Se vocês não conhecerem essa palavra, perguntem para o professor, para a professora de biologia, de genética, química e de produtos naturais ou para a ecologia. Legal, né? Essa coleta feita aí de forma científica.
Outro ponto que o extrativismo científico é benéfico é a coleta de insetos em diferentes habitats. Isso aí já são os entomologistas, olha que legal, né? Que coletam insetos utilizando armadilhas ou redes para estudar a biodiversidade, a distribuição geográfica ou o comportamento das espécies. Vejam, é só para amostra, só para estudo. Não é o extrativismo predatório, é científico. Como também a coleta de amostras de solo em áreas agrícolas. Isso, os agrônomos e cientistas do solo coletam, sim, amostras do solo para analisar suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Para quê? Para melhorar as práticas agrícolas. Legal, né? Vou estudar o solo para melhorar a minha plantação e trazer alimentos em maior quantidade e de melhor qualidade para todos nós. Mas tem mais coisa boa aí que o extrativismo científico pode trazer para nós. Por exemplo, a amostragem de água em rios e lagos. Muito importante. Aí já são os liminólogos, né? Que são os estudiosos que coletam amostras de água para estudar a qualidade da água, a presença de poluentes ou a composição das comunidades aquáticas. Percebam o quanto é importante também estudar a água para que os nossos peixes fiquem e continuem saudáveis para se reproduzirem e também para nos alimentar, né? Um tambaqui assado é muito bom, mas aí ele tem que estar numa água saudável para também fazer bem para nós. Outro ponto, outro detalhe aí que a gente chama a atenção no extrativismo científico é a captura de pequenos mamíferos em áreas de conservação. Aí já são os ecólogos de mamíferos que podem capturar animais, como roedores ou morcegos, para estudos de ecologia populacional. Nossa, que legal, né? Saúde ou dispersão de doenças. Até prevenção de doenças pode ser feitas aí a partir desses estudos de extrativismo científico, geralmente marcando esses animais, morcegos e outros animais, e soltando, olha aí, pega, estuda, marca e depois libera na natureza. Então, tudo isso aqui são exemplos que podem e devem ser seguidos, mas para isso, nós temos que estudar. Vejam que para cada atividade dessas, tem aí um especialista. Você pode ser um desses especialistas para fazer aí o extrativismo científico. O que você acha da ideia? Não é boa? Então, é só estudar e ver aí onde você acredita que pode atuar dentro da sua comunidade, do seu município, trazer essa contribuição a partir do local para o global. Sim, porque este conhecimento que você vai desenvolver a partir de algumas dessas atividades, de forma científica, embasada em estudos, em conhecimento, pode trazer benefícios para o mundo todo. Uma coisa simples que eu faço aí na minha comunidade, aí eu estudo, faço pesquisa, né? Estudo a água, estudo o solo, estudo um determinado tipo de animal e percebo o quanto ele é importante e aquele estudo vai servir para mim, para a minha comunidade, para o meu país e, quem sabe, para o mundo, né? É uma dica aí para vocês dentro desse extrativismo científico. Tudo isso, gente, gera valores. Valores não só, digamos assim, ambientais, mas valores também monetários. A gente não pode esquecer disso, que isso aqui vai trazer valores para nós. Assim como lá o extrativismo predatório traz valor, mas traz prejuízo para a natureza. E aí não vale. Mas por que existe esse conflito? Porque nós vivemos em um sistema chamado capitalismo. O nosso sistema de produção, ele faz com que tenhamos essa relação com as coisas, com a natureza. Voltando lá à nossa definição de recursos naturais, vocês perceberam que Venturi lá trouxe essa ideia de valor agregado aos recursos naturais, sejam eles animais, vegetais ou
minerais. É por isso que existe esse conflito entre desenvolvimento sustentável e economia capitalista. Sim, tenham certeza. Como que eu vou pensar em sustentabilidade dentro de uma economia capitalista? O desenvolvimento sustentável e o capitalismo são conceitos que se relacionam de forma complexa e que podem colidir entre si. Isso mesmo. Por quê? O capitalismo tradicional, ele pode ser insustentável, enquanto o desenvolvimento sustentável pode ser uma forma de atenuar, olha só, atenuar os impactos ambientais do capitalismo. O capitalismo, ele quer lucro, quer extrair os recursos, sejam eles quais forem, para obter o quê? Lucro, para obter dinheiro, para obter valores. Então, o próprio sistema tem no seu cerne esta ideia de extrair, seja lá de qual forma for, porque o objetivo do sistema é o lucro. Mas, por outro lado, a sociologia do meio ambiente, outros estudiosos de todas as áreas científicas dizem, não, eu sei que é difícil essa relação, mas nós podemos tentar equacioná-la de forma a atenuar os impactos ambientais desse sistema predatório que é o capitalismo. E, para isso, existem muitas propostas, existem muitas sugestões, e dentre elas, nós vamos trazer aqui para vocês a economia circular. Isso, a economia circular é uma abordagem na qual os processos produtivos passam a utilizar em larga escala. Larga escala é bem grande, né? Em todos os lugares aí do mundo de produção, utilizar em larga escala os insumos e matérias-primas reaproveitadas. Aquilo que é extraído da natureza, que é a matéria-prima, pode e deve ser reaproveitado, ou até mesmo produtos de segunda mão, aqueles que não se usa mais, como, por exemplo, os eletrônicos, né? Um aparelho, sei lá, de telefone que já está desatualizado, que é muito antigo, não tem sistema, ele pode ser reaproveitado, não pode ser simplesmente descartado. Ele entra aí nessa economia circular que a gente vai já ver o que é. Mas tudo isso, gente, é com o objetivo de reduzir a demanda por recursos naturais. Sim, porque se eu reutilizo algo que já foi extraído, que já foi transformado num produto, eu deixo de tirar da natureza, eu deixo de fazer aquela extração. E aí conseguimos preservar as reservas planetárias e garantir também o equilíbrio dos biomas e dos ecossistemas. Porque a economia circular é um modelo que tem aí esse objetivo, né, econômico, que visa reduzir o desperdício. Temos aqui uma imagem que nós podemos mostrar para vocês da economia circular, que é justamente isso, olha, economia circular é um modelo econômico que visa reduzir o desperdício e o impacto ambiental. Este modelo propõe que os produtos e materiais sejam reutilizados. Lembrem bem dessa palavra, reutilizados, reciclados, reparados e renovados, em vez de serem simplesmente descartados da natureza. Como assim? Este desenho, agora sim, este desenho pode mostrar para vocês exatamente o que acontece. Vejam aí que existem vários círculos de cores diferentes, com setas que vai desde a extração, a produção, o transporte e o consumo, a utilização e depois a reutilização. Este movimento circular, porque são vários círculos, indica que eu tiro aqui da natureza, faço todo esse processo de mercado, mercadológico, de lucro, de venda, de uso, de consumo, de utilização, e depois, ao descartar, ele é reutilizado. O círculo fecha e começa
tudo de novo. Se em algum momento esse círculo não fechar, é prejuízo para a natureza, é prejuízo para nós. Pensem de forma circular e vamos garantir o equilíbrio entre o extrativismo, o homem e para todos nós. Fiquem com este pensamento e até a próxima aula!